redes de atenção, a especificidade aí da transição e ampliação da discussão da assistência farmacêutica nos últimos anos, mais ampliada e mais abrangente, o cuidado em rede, né? E aí com foco na discussão dos componentes da rede, tentando trabalhar um pouco as questões das redes temáticas, as redes organizacionais de saúde, as redes multicêntricas de produção de saúde. E aí um pouco trazendo as dimensões macropolíticas, as dimensões meio, as dimensões meso-organizacionais e as dimensões micropolíticas ou micro-organizacionais do cotidiano das redes de atenção à saúde. Como o capítulo é limitado no tamanho, a ideia é fazer uma introdução bem didática, né? Pela proposta que eu entendi aos gestores municipais, trazendo elementos de instrumentação que habilitem o gestor a ampliar, a partir do seu próprio interesse, os conhecimentos e trazendo referências, né, para que ele possa ampliar seus conhecimentos, indicações de textos, leituras, para aprofundamento do tema de acordo com o interesse do gestor municipal. Das principais referências, a gente tem no Brasil o Eugênio Vilar Mendes, a produção dos últimos anos do CONAS, né? Nós temos também a produção do Luiz Cecílio, do Ricardo Teixeira, os documentos oficiais, né, da OPAS, da Organização Mundial de Saúde. Então essas seriam as principais referências. O desenho do capítulo, minha proposta seria essa, e fico aberto também a sugestões que possam caber nessa organização aí de número de páginas de um capítulo tão complexo. A outra encomenda, a mim, foi na parte 4, capítulo 3, com o título de Organização do Cuidado e da Rede de Atenção Especializada, Urgência, Emergência e Atenção Psicossocial. Bom, aqui tem um desafio, porque em geral esses capítulos eles estão separados, né? E a minha sugestão é que pelo menos sobre a atenção psicossocial, que é um movimento social bastante forte, bastante mobilizado, creio que haverão muitas críticas se não houver um capítulo específico sobre atenção psicossocial. Mas, enfim, a proposta é essa, e me adequando à proposta, eu penso em começar o capítulo a partir da discussão do cuidado e da integralidade como conceitos fundadores, né, desse campo ampliado da saúde. A relação cuidado, clínica e organização de serviços. Essa é uma relação, em geral, pouco vista, mas muito potente para pensar a organização do cuidado em rede. A organização dos cuidados, aí trazendo um pouco a crítica do modelo de especialidades fragmentado, que tem sido muito naturalizado pelos gestores municipais e estaduais, né? Então, há toda uma produção que faz a crítica sobre esse modelo de especialidades fragmentado por plantão ou número de atendimentos. E aí trazendo então a proposta organizacional, que seria o estado da arte da discussão hoje da atenção especializada, urgência, emergência, inclusive a atenção psicossocial, que é a organização produtiva do cuidado em rede com base no território, né? E a partir de modelos substitutivos, a discussão do apoio matricial, a discussão da atenção em rede coordenada a partir de dispositivos de gestão da clínica. Trabalhar um pouco os níveis de adensamento tecnológico para a organização do cuidado em rede, e aí entrar um pouco mais na discussão da gestão da clínica, né, sobre os princípios, diretrizes e dispositivos. E aí trazer um subtópico, né, para cada um desses eixos: atenção especializada, urgência, emergência e atenção psicossocial, sabendo que cada um desses eixos de atenção tem modelos produtivos específicos, né, e singularidades organizacionais, históricas inclusive, que impõem desafios
mas seria então um tópico resumido para trazer a especificidade de cada um desses temas. Não sei se vai dar espaço, mas seria muito interessante trazer no capítulo propostas, né, de técnicas, ferramentas para a organização do cuidado em rede. Mas aí talvez fique para uma outra produção em função do tamanho do capítulo e de ter uma consistência, né, e uma coerência interna de âmbito mais conceitual e instrumental mais ampliado, e aí trazendo especificidades em outras produções. Enfim, essas são as minhas duas propostas. Fico de enviar o restante do material detalhado. Sobre as referências bibliográficas do capítulo 3, eu pretendo trazer a produção do LAPA, da Unicamp, a produção aí da UFRJ, da UERJ, né, do Instituto de Medicina Social, incluir ainda referências de produções minhas próprias, mas contextualizados então com essa discussão com o viés do gestor, né, com o viés do interesse da gestão, mas trazendo o campo de maneira resumida, mas contextualizando bem esse processo de discussão da organização da atenção em rede, porque há muitas escolas, né, e é preciso então a gente pensar uma maneira aí de constituir e juntar essas várias referências que têm suas potências e suas limitações. Então esse é um grande desafio, esse capítulo, mas para mim, se ainda eu tiver aí na possibilidade de produzi-lo, vai ser um desafio bastante interessante de revisão, inclusive, de produções anteriores. Queria agradecer novamente e fico aberto a sugestões, né, críticas, e podemos modificar aí alguma coisa, dependendo aí do modelo organizacional do livro, né, e da visão dos próprios gestores que vão estar aí reunidos no dia 20. Enfim, agradeço muito e me despeço aqui. Obrigado. Última apresentação agora, Rodrigo. Bom, gente, boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo Lages, atualmente eu coordeno o consórcio intermunicipal de saúde de Guimarães de Paraíba desde 2005 e assessoro o COSEMP na área de regulação. E minha última formação foi aqui também no IMS UERJ, orientada até pela professora Roseli, que está presente aí. Enfim, eu também estou com bastante, como já foi falado aqui, tive bastante dúvidas. Primeiro que é o meu primeiro momento presencial, já vim assim, muito aberto a trocas mesmo, porque cabia realmente alguns esclarecimentos aqui com vocês, inclusive pelo tamanho da encomenda que foi me dada e pelo que eu já pensava, pelo número de laudas que eu imaginei que teria para escrever. Então, assim, como, né, compor em torno de 20 laudas o tamanho da encomenda? Isso, para mim, é bastante delicado. Então, eu fiz uma preposição para apresentar para vocês, mas, assim, muito a fim de trocar. Uma outra dificuldade que eu estou tendo é a abordagem que o Gustavo está dando, e uma abordagem bastante teórica, conceitual, e diferente do viés que eu estou percebendo aqui. Eu recebi uma encomenda de trabalhar com um manual para gestor, uma abordagem muito prática, ainda mais agora que trouxeram o tema Vila SUS. Então, assim, isso em algum momento vai ter que se casar, porque na minha proposta, por enquanto, está descasada do autor do meu capítulo. Então a gente vai ter que trabalhar isso. Não sei até de que forma, eu estava até muito ansioso para encontrar com ele, para conversar com ele, mas ele está lá em São Carlos, né? Quem sabe a gente não oportuniza uma viagem para lá. Bom, então, pode passar por gentileza. Os primeiros dois tópicos que eu pensei em abordar realmente são tópicos mais conceituais, teóricos, não teria como não deixar de abordar, pensando na regulação como instrumento adjuvante na formulação de políticas, né? Como regulação para instrumento de formatação de políticas públicas mesmo,
e logo em seguinte tratando da regulação na área de saúde, mas fazendo as abrangências macro-regulatórias e as abrangências micro-regulatórias, pensando desde realmente da criação de regulação como fomento de normas, regulação financeira, regulação de mercado, assim, dando uma breve abordagem nesses princípios básicos e depois passando, obviamente, para as questões que mais interessam os gestores, que é o aprofundamento da regulação de sistema de saúde e regulação de acesso ou assistencial, como vocês preferirem. Pode passar? Então, aí, né, nessa linha, então, a regulação do setor saúde seria o segundo tópico, como eu estava dizendo. Pode passar, por favor. Eu citei também algumas referências bibliográficas. Eu fiz um levantamento bibliográfico, na verdade, já cito algumas referências, mas até para mim poder definir quais realmente que eu vou utilizar no texto, eu precisava desse momento presencial com vocês, né? Muitas são até referências das próprias normas atualmente emitidas pelo governo, manuais também disponíveis e autores, mas eu tenho que saber até que ponto que eu vou poder mesclar, né, as normas atualmente instituídas com os conceitos teóricos. Então, eu precisava desse momento também para fazer essa definição de referências bibliográficas, Rodrigo. Então, logo a seguir, eu proponho fazer um histórico também breve, não aprofundar muito, mas contextualizar as normas desde da lei orgânica até os dias atuais, mas uma abordagem não muito profunda nesse tema, mas casando com a atual política, regulamentada em 2008. E, pode passar, por favor, logo a seguir, pensando em, já sabendo que tem uma nova política de regulação a ser emitida pelo Ministério da Saúde pelos encaminhamentos ainda esse ano. Óbvio que todos esses desenvolvimentos políticos atrasaram esse processo, mas já existe isso. Ano passado a gente estava em oficinas trabalhando isso, esse ano ainda está tramitando, mas em algum momento vai ser uma nova política e a gente tem que perceber de que maneira a gente vai atualizar esse material, entendeu? Porque, assim, qual é o risco da gente fazer um material que startar ele no início do ano que vem já desatualizado, né? Então, a gente tem trocado, inclusive, eu tenho trocado e-mails com o João Marcelo Laterac, tentando ver se eu consigo me aproximar o máximo possível desta proposta, para ver se a gente já consegue inserir algumas coisas bem atuais dentro desse texto, entendeu? Se a gente conseguir, seria realmente o ideal. Então, aí nesse tópico a gente abordaria, então, especificamente a política nacional, mas lembrando do viés de uma nova política a ser emitida, correto? Então, eu estou propondo também uma análise bem prática do que a política propõe, já com viés também, eu acho que a gente pode abordar, fazer algumas discussões até das limitações dessa norma, o que já foi discutido por diversos gestores, da limitação de aplicabilidade real mesmo da norma atualmente emitida. Eu faço referência também à portaria 2923, que é a portaria que hoje traz possibilidade de financiamento para complexos reguladores, uma norma muito pouco utilizada por gestores, pelo menos no estado do Rio, não sei em outros estados. No caso da regulação da atenção, aí a gente já desdobra para os demais instrumentos que vão servir de adjuvantes para a construção da política de regulação local, regional, estadual e até nacional. Então a gente cita instrumentos como contratualização, Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, até o próprio controle e avaliação. Aí a gente vai ter que estar trocando também com o autor que vai falar especificamente dessa área, até que ponto eu posso avançar nessa fala aí, né? E outros instrumentos que também são adjuvantes desse processo de implantação da regulação nos âmbitos que eu citei. Pode passar. A regulação do acesso, né? Aí, assim, já bem especificamente a abordagem já sobre os atuais modelos vigentes, né? Tanto no âmbito intramunicipal quanto no âmbito entre municípios, regional, estadual e nacional. Podemos até ter abordado, também tem relatos de regulação distrital para regiões metropolitanas. Então, é mais apontando realmente, eu acho, de uma forma bem prática, como é que se dá realmente a implantação desse complexo, tá? Nesse slide, eu já não sabia, por exemplo, da questão da Vila Suíça.
E aí, assim, para mim, isso já cairia como uma luva. Eu acho assim, a proposta, nesse sentido, para esse texto, seria realmente, cairia muito bem aqui, por isso que eu até citei, para a gente não só criar o Vila SUS, mas vai ter que criar o polo, que vai ser, sei lá, Porto SUS, Belo SUS, Rio SUS, São SUS. Mas aí a gente vai ter que criar o polo e definir realmente isso muito claro, porque isso, para discorrer sobre esses pontos, aí já seria realmente, queria muito... Não tem dúvida, eu até estava sugerindo já para a Irene, para a Ana e para o Rodrigo, para a gente pensar isso como, de repente, como uma diretriz para todos. Até, inclusive, para o Gustavo e para o outro autor que está falando de atenção básica, porque senão, realmente, isso não vai casar nunca. Tá? E aí, o último ponto, por favor. E aí, o último ponto, já perpassando um pouquinho a questão específica da regulação, a Política Nacional de Atenção Hospitalar. Que aí, assim, eu estou citando que em 20 laudas, falar daqueles 6 slides anterior já é um complicador. Entrar ainda na Política Nacional de Atenção Hospitalar vai ser o outro complicador. Então, a gente vai ter que ter a sensibilidade até quando a gente vai se aprofundar esse tema aí, entendeu? Porque falar de gestão da clínica, como o próprio Gustavo estava falando, classificação de risco, são temas importantíssimos que eu acho que tem que ser mencionado no manual. Mas eu não sei se vai caber nessas 20 laudas, a gente vai ter que estar conversando sobre isso também. Tá? Inicialmente era isso, gente. Não, ao contrário das outras vezes, eu vou falar primeiro para... Então, primeiro assim, a parte 4 nossa, que é a parte que fala de redes, regulação e o outro capítulo do Gustavo, foi a parte que a gente mais teve dificuldade para pensar um formato de como abordar. Porque, na verdade, é algo que é abordado por várias maneiras, né, e já de vários capítulos. A gente fez uma primeira opção de não abordar as redes temáticas no Ministério, ou seja, de não começar por aí, porque acho que tem seus limites e o que eu queria, assim, além das outras questões, o que eu queria ouvir de vocês, assim, especificamente nesse caso, eu queria deixar aberto, inclusive, um número de capítulos e quais são os capítulos, entendeu? Vocês não pautaram isso nas outras coisas. Vocês não falaram, eu acho que esse capítulo tem que ser 2, na verdade, ou tem que ser 3. Nesse caso, como a gente ficou muito incerto sobre como organizar essa parte, especificamente, porque eu acho que a atenção básica mal ou bem está bem resolvida, no sentido de que tem um capítulo afirmando valores. Então, estou falando para abrir. Tem um capítulo afirmando valores e tem um capítulo dizendo como faz. Isso a gente vai fazer da atenção especializada pelas várias áreas que é a atenção especializada, a gente não conseguiu fazer. Então a gente queria ouvir vocês também como é que opera isso. Aí, para fechar, o que eu acho que é importante, e aí assim, a gente, depois que passou a encomenda para a oficina, que a gente veio com a ideia, agora há pouco, com a decisão de organizar a nossa produção a partir da Vila SUS. Eu acho que, por exemplo, assim, a última parte que você colocou lá, se vai ser um capítulo à parte ou não vai. Eu acho que, assim, não é a Política Nacional de Atenção Hospitalar, a Olga tem que gerenciar um hospital municipal. E como é que ela faz para fazer isso? Quais são as ferramentas, conceitos, o que ela tem que operar para fazer isso? Eu acho que essa dica vale para a regulação no seu caso também, que aí, ou seja, a Olga tem que operar a regulação no seu território e no coisa. E aí os demais conceitos, isso resolve um pouco o seu quadrado. Isso se resolve um pouco o seu quadrado. Não resolve todo, mas resolve um pouco o seu quadrado. Acho que assim, no mais ouvir vocês. Aí está o manual escrito, tem Paraná escrito. Eu acho que é bem isso mesmo, pegando já o final da fala do Rodrigo, complementando, eu acho que na questão da gestão, principalmente a questão da contratualização. Eu acho que, principalmente, buscando a determinação dos interesses públicos e não dos interesses financeiros, principalmente do setor privado, que é contratualizado, enfim, eu acho que essa dá instrumental para a gestão municipal poder trabalhar essa questão. Na questão da atenção básica, eu acho que há um conflito aí, parece que ficou meio
meio disfarçado, né, entre atenção básica e atenção primária. Eu acho que teria que estar... Está resolvido. Então. É tudo igual, a gente vai usar a orientação do Conasec nos documentos dele. É tudo igual, a gente vai chamar de base. Não é só isso. Acho que vai ter que administrar um pouquinho melhor, né? Eu acho que não é nem por portaria, nem por determinação que a gente vai resolver. Tá bom? É assim, ó, a gente acho que tem que ter consciência de que mais de 80% dos municípios têm menos de 20 mil habitantes. Os municípios que têm mais de 50, 100, nem precisam desse manual, se for pensar. Porque eles têm equipe que geralmente dão conta disso. Então, a única coisa que me faz refletir, por exemplo, primeiro que é difícil você separar em capítulos, por exemplo, assim, uma situação como atenção básica, vigilância, regulação, redes, porque a gente está tentando de todas as formas juntar tudo isso. Então, quando você separa em capítulo, o gestor ele continua vendo fragmentada essa situação, né? Então, assim, ó, eu fiz atenção básica, outro dia eu faço regulação, que é a regulação parte da atenção básica, então outro dia eu leio esse pedaço, né? Até a gente fala assim, né? O que é regulação? Então eu vou lá, contrato um médico, sei lá, ou uma assistente social, para liberar os exames, porque geralmente é centralizado a liberação de exames, né? A gente fala que a atenção básica, ela precisa... coordenadora do cuidado e ordenadora da rede, mas em tese, nos manuais que a gente vive replicando, ele não traz essa continuidade, né? Então, geralmente o gestor de menos de 20 mil habitantes vê o regulador como uma pessoa que fica lá colocando assim, ó, esse vai ganhar hoje, esse eu libero hoje, aquele lá eu não vou liberar. Então, como a gente colocar no manual que a gente não pode separar desse jeito? Eu fui numa apresentação do Sírio-Libanês semana passada, lá está tendo um curso de regulação e gestão da clínica. E é muito interessante, assim, igual eles falam assim, vamos fazer um trabalho então para fazer a avaliação dos encaminhamentos das especialidades que vêm para o consórcio. Como se isso, né, vamos pegar todos os encaminhamentos e avaliar. Avaliar como? Por exemplo, né, a gente está lá no município, o médico encaminha para o neurologista. Aí vai para o neurologista, sei lá, no consórcio, no centro de especialidade. Você avaliar um paciente desse dá um trabalho de 2, 3 dias. Porque você tem que, se for uma criança, você tem que ver se foi a escola que encaminhou, se encaminhou, se ela fez a avaliação. Se a avaliação foi feita por uma equipe que tem capacidade talvez para isso, se foi encaminhada a unidade básica da maneira correta, se a unidade básica tem uma equipe, inclusive com apoio matricial para dar para essa criança, se depois, na hora dela ser encaminhada, passou por todo mundo e realmente precisou do amparo do especialista. Pelo menos no meu entendimento, regulação é isso, né? Então, como que a gente... Lógico que é muito difícil de colocar isso, mas como que a gente tenta grudar, pelo menos, tudo isso que foi falado e não deixar separado? Eu ia falar outra coisa, mas eu acabei esquecendo. Que é tanta coisa, né? Vontade. Mas, assim, ó, eu acho que era mais disso, eu esqueci agora. Era mais, assim, juntar mesmo, a gente tentar não separar. Depois que eu lembrar, eu pego o microfone de novo e falo. A Cris já trouxe um pouquinho a fala, né, da gente tentar juntar, fazer o link disso, porque nós estamos discutindo a revisão da Política Nacional da Atenção Básica e um dos grandes gargalos que a gente tem é esse. Quando a gente trabalha a atenção básica como coordenadora do cuidado e aí você põe a regulação totalmente fragmentada disso, como é que agora a gente faz um manual que continua fragmentando? Então a gente tem que ter essa preocupação. Mas eu queria fazer alguns apontamentos que, assim, quando o Paulo traz essa coisa da discussão dos vários modelos de atenção básica, né, que tem resultados fantásticos, eu não sei se isso caberia no manual de gestor,
Porque nós estamos discutindo isso, nós passamos 2 dias inteiros discutindo isso com o Paulo. Nós saímos desparafusados, eu sou gestora há 16 anos. A gente saiu desparafusado, é uma desconstrução. Então, assim, é uma desconstrução para a construção de um muito melhor, né? Mas será que o manual de gestor vai conseguir contemplar isso? Ou a gente vai ainda confundir mais? Então, eu fico com a dúvida, né? Claro que essa discussão que ele traz dos vários modelos, eu acho que isso tem que ser colocado sempre na busca do resultado. Isso nós temos falado bastante, discutido bastante, eu acho que é importante. Quando o Gustavo traz a questão das redes, né? A vigilância e as redes, onde é que está esse link, né? A construção das redes, o que o gestor quer saber quando ele fala de rede, assim, quando ele entra, o que é a rede, qual é a minha responsabilidade nessa rede? Ele é gestor daquele território, qual é a responsabilidade dele? Então, acho que essas são as 2 perguntas mais de financiamento, né? Que fica aí dentro. O resto já está contemplado. Como chama a moça que escreveu sobre promoção? Adriana, desculpa, Adriana. Adriana, eu só gostaria de dar ênfase numa questão que é uma discussão que o CONASEMS faz, que é um posicionamento também da nossa entidade. Achei muito legal que você falou que não pode deixar de ser falado, não pode ser, né, ficar para... O CONASEMS defende, ou melhor, se contrapõe a uma promoção muito centrada em atos prescritivos. Então, acho que isso é legal se você puder dar ênfase, porque a tendência do Ministério da Saúde é isso. Emagrece, faz ginástica, não sei o quê, E as discussões intersetoriais que dizem respeito à promoção acabam passando ao largo. Só isso. Então, eu estava uma ótima entrevista ali, o Fernando foi, depois vai a Cristina até, mas enfim. E aí eu vi que a discussão já estava rolando. Eu fiquei com o mesmo incômodo que todo mundo aqui quando eu vi os 2 vídeos, entendeu? Assim, primeiro, acho que o que o Gustavo falou, que não é objeto de manual, é uma outra publicação, é o que eu achava que era do manual, e o que ele falou era de outra publicação, entendeu? Assim, foi a primeira impressão que eu tive ouvindo o vídeo aqui, entendeu? Porque dispositivos, ferramentas de cuidado e tal, é isso que o gestor quer, que como é que eu uso a minha rede, né? A Andréia já disse aqui qual que é a minha responsabilidade, mas também qual é o meu uso, né? Como é que eu uso dela? E aí eu acho que, fiquei com essa impressão que eu acho que, óbvio que a gente conversa, ele mesmo colocou isso, eu acho que tem que fazer isso, né? A outra coisa, a atenção básica não tem para discussão, né? Esse é o termo que usa no país inteiro, né? Acho que voltar essa polêmica não tem menor sentido, menor lógica, não cabe. E assim, também fiquei a impressão que tem um grande trabalho da Bárbara Starfield colocado, que já está mais do que publicado, que todo mundo já, entendeu? Não precisamos voltar a isso, né? A gente tem, inclusive, experiências no Brasil, várias delas, eu entendo as divisões de modelos, como é que se organiza a atenção, a Andréia até referenciou e tal. Eu concordo com a Andréia que tem grande parte das coisas não é objeto de manual. Não dá para a gente trazer para dentro. E isso aí eu acho que é uma outra questão. E acho que a gente tem experiências muito bacanas no Brasil para discutir modelos de organização, né? A gente tem a Mostra Brasil que tem SUS, tem, sei lá, mais de 1000 experiências, inclusive colocadas e tal, em grande peso. A gente tem vários aqui, não precisa discutir modelos externos. Acho que é muito mais fácil a gente usar o nacional. O próprio Curitiba é um modelo, né? É uma experiência. Tem várias outras, grandes, pequenas e médias cidades no país inteiro, né? Que eu acho que a gente pode usar, né? Eu passo o microfone. Vou puxar a Adriana, a Cristina. Olha a Cristina que ela vai gravar o vídeo, eu estava já botando batom e limpando o rosto assim. Não, são 2 coisas. Uma é voltando no financiamento, é uma coisa só que eu acho que a gente devia discutir.
se coloca ou não o detalhamento do financiamento, quando Camila colocou